E aí, massa atleticana? Mais uma vez eu não vou perguntar se tá tudo bem com vocês, porque eu já sei a resposta. Então solta a vinheta logo que a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Bom, é tanta coisa pra falar que eu fiz até uma colinha aqui pra gente não se perder. Primeira coisa que eu vou dizer é sobre o entrosamento e a falta de ritmo desse time. Não existe. Mas como vai existir se esse time não joga, ele só treina, ou diz que treina, né? Para pegar ritmo de jogo, precisa jogar. Para o time entrosar, eles precisam jogar juntos. Tem bastante gente nova em vista do ano passado, tem modificação na posição de alguns jogadores. Eles precisam jogar. Será que é tão difícil entender? O primeiro tempo o time foi bem, mostrou postura, velocidade, algumas trocas de passe, embora alguns jogadores estivessem abaixo do que demonstraram contra o Democrata, caso do Roger Guedes, por exemplo. O Roger Guedes, aliás, eu percebi assim bastante, muitas vezes ele se movimentando para receber a bola de alguma forma, receber um lançamento, receber um passe e não recebendo, ou recebendo atrás, atrasado, alguma coisa assim. Isso é entrosamento. Os caras não se conhecem ainda, não conhecem o jeito de movimentar. Aconteceu também com o Ricardo Oliveira. Mas no primeiro tempo passamos por cima disso e fizemos um gol numa bola parada, né, num escanteio que é claramente treinado pelo posicionamento dos jogadores, e o segundo gol foi num gol contra, né, do zagueiro do Patrocinense. Patrocinense, aliás, que é um time bem melhor do que o Democrata. Na verdade, o melhor time que a gente pegou até agora. Se fosse o time reserva hoje em campo, não sei se a gente nem empatava não, hein? É um time que se defendeu, mas não se limitou somente à defesa, né? Eles também atacaram o Atlético. Bom, no meu roteirinho aqui, o terceiro ponto é o Osvaldo, as mexidas e o tempo, né? Foi mexer somente bem no final ali do segundo tempo. O segundo tempo a gente não jogou bem em nenhum momento, nem no início, nem no meio, nada. Já faziam 40 minutos que o time estava mal e o Osvaldo foi mexer somente ali no finalzinho, fazendo 3 modificações de uma vez, uma total falta de leitura do jogo. A explicação dele foi que ele queria ver o time saindo de uma situação adversa, afinal esse era o time titular. Pode até ser, mas além dele jogar a responsabilidade no colo dos jogadores, eu achei que assim, ele não fez o papel de treinador. Quando o time tá mal em campo, é papel do treinador ler isso, ver o que ele precisa mudar e modificar, né? Mexer, colocar as peças que ele acha que tem que colocar. Poderia entrar com os jogadores que ele entrou, não tô questionando quem entrou ou não, estou questionando quando ele fez essa mexida. E tem mais um agravante, ele fez essa mexida aos 40 minutos quando o jogador do Patrocinense tinha sido expulso, ou seja, a gente ia ter um a mais, né? Ia jogar um final ali 5, 7 minutos, 8 minutos finais com um jogador a mais. E ele não mexeu nada taticamente, nada. Tirou o Casares, colocou o Bruno Roberto, tirou o Roger Guedes, colocou o Marco Túlio e tirou o Elias para colocar o Blanco. Zero de tática. O time permaneceu com a mesma estrutura e a gente ainda tinha um jogador a mais. Faltou ousadia no Osvaldo, leitura de jogo, sei lá, até motivação para ganhar a partida. O cara tava ali, parecia que tanto faz o resultado. Então, assim, ele tem que fazer meia-culpa, porque hoje também foi culpa dele essa atuação pífia, né, esse empate. Outro ponto que está sendo até muito comentado nas redes sociais é a falha do Gabriel no segundo gol. Sim, foi falha. Ele ficou olhando o cara chegar para cabecear, né? Mas eu acho que a gente não deve execrar o Gabriel. Sei que tem bastante torcedor aí bravo com ele, já não é de hoje, mas na minha opinião eu não acho isso. Eu acho o Gabriel um zagueiro veloz, um zagueiro que se posiciona bem, tem um bom tempo de bola. Hoje falhou como outro poderia ter falhado, como, né, outros jogadores no jogo falharam. Então eu não vou execrar o Gabriel aqui. Na minha opinião, ele é um bom zagueiro sim. Agora, a dupla Leonardo Silva e Gabriel, isso a gente pode questionar, porque já tem um tempo que essa dupla joga junto e tem um tempo que a nossa defesa não é boa, né? O nosso sistema defensivo como um todo não é bom. Então talvez seja a hora de mudar um pouco as peças. A gente tem outras peças interessantes aí para mudar, para fazer outras combinações. Então é hora de se questionar. Leonardo Silva e Gabriel, essa é a dupla que tem que ser titular mesmo? Sem nem questionar?
Eu acho que não. Em contrapartida, o melhor em campo pelo lado do Galo foi o Otero, manteve seu nível de atuação. Era o nosso jogador mais perigoso, aquele que ia para cima nas jogadas, trazia velocidade, além de nas bolas paradas sempre levar perigo, né? Tanto é que no escanteio foi ele que bateu pro gol do Leonardo Silva. Então acho que o Otero aí foi o ponto alto do time hoje. Eu já comentei um pouco aqui, mas eu pus no roteiro porque eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. É visível que o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira, eles são desentrosados junto do restante do time. No ataque ali são os jogadores que não estavam no ano passado, né? Então eles não têm ainda o entrosamento com o Casares, com o Otero, com os laterais. Eles precisam jogar porque só assim vão entrosar, vão pegar ritmo de jogo, o jeito, né, do time jogar. Principalmente esses dois precisam jogar mais. O Samuel Xavier, hoje ele não foi bem, como outros vários jogadores não foram bem, né? Mas aí é que tá. Foram só 2 jogos. A gente nem tem parâmetro para falar serve ou não serve. No jogo contra o Democrata ele foi bem. No jogo de hoje contra o Patrocinense ele foi mal. Só que só tem isso. A gente não tem mais nada para falar dele. Vai precisar de tempo. Vamos precisar ver o jogador. Era para ter 4 jogos já, né, pra gente analisar. Só tem 2. Mas eu até postei no meu Twitter agora. Eu tava vendo o jogo do Santos contra o Ituano e o Vitor Ferraz lá tá muito vaiado pela torcida. Estão pegando no pé do jogador. E é um jogador interessante. Talvez ali a gente não sabe ainda se o Samuel Xavier serve ou não, mas ele não chega nem perto do Marcos Rocha, que era o titular que a gente tinha na posição do passado. Portanto, talvez o Vitor Ferraz fosse interessante a gente ficar de olho para uma contratação. E embora a gente, como eu disse, não dá para fazer não ter uma opinião definitiva do jogador, do Samuel Xavier, pelo meu feeling aqui de torcedora, eu acho que a gente vai precisar de um lateral direito ali mais firme para o restante da temporada. Bom, galera, não tem nem o que comentar, nós somos 5º colocados no Campeonato Mineiro, isso mesmo, no Campeonato Mineiro. A gente conseguiu ter uma derrota para o Vila Nova, um time que vai brigar para não cair no Campeonato Mineiro. Empatamos com o Boa, outro time que para mim vai brigar para não cair, e hoje empatamos com o Patrocinense, que é o melhor desses times, mas mesmo assim é diferença absurda de elencos. Não tenho nem que dizer que a gente não deveria estar nessa posição, né? Culpa das escolhas erradas do treinador até então. Eu venho alertando, venho levando bordoada de alguns torcedores até. Não dá para fazer esse planejamento ridículo que tem sido feito. E o Oswaldo sabe disso, porque olha o que ele falou na coletiva. Oswaldo, você havia dito após a derrota para o Vila Nova que a ideia era manter esse planejamento traçado pela comissão técnica, né, essas 2 equipes do Atlético, até para aproveitar melhor a pré-temporada, né, e os jogadores terem uma preparação melhor e atingirem o condicionamento físico ideal. Mas de 12 pontos disputados, a equipe conseguiu 5. E esse planejamento, a ideia é continuar com ele ou tem a Copa do Brasil também? Como é que você deve trabalhar com isso daqui para frente? Independente dos resultados, eu estou levando em consideração o comportamento da equipe. Gostei muito nos 2 primeiros jogos, no empate em Varginha e na vitória aqui. Já não gostei tanto nos 2 últimos jogos, na derrota lá com Vila Nova e hoje aqui no empate. Então, é lógico que nós vamos precisar revigorar a equipe para passar a vencer também no Campeonato Mineiro, senão também se perde tudo, não tem planejamento, né? O planejamento, ele acontece, mas ele tem que ser recheado com o comportamento da equipe. Isso é uma coisa que eu vou analisar durante a semana de trabalho e ver como é que a gente pode fazer. Pode ter alteração? Claro que sim. Todo planejamento está sujeito a modificações. Portanto, antes tarde do que nunca, senhor Oswaldo, vamos entrar no campeonato de vez, porque no time titular a gente também precisa ver quem serve para o restante da temporada, porque pode ter gente ali que a gente vai ver que não dá, se não servir para o Campeonato Mineiro a gente vai precisar se reforçar. Temos que fazer alguns testes, como eu disse na zaga, mas para isso a gente precisa dar mais jogos para Leonardo Silva e Gabriel, para ver se realmente não dá, testar talvez um Maidana com um deles, ou o próprio Felipe Santana, o Bremer, com um deles, mas precisa ver, porque eu, na minha opinião, acho que vai ser com um deles, eu não acho que tenha que sacar os 2. São esses testes para se fazer, e não colocar o time inteiro reserva, que isso não é teste. Bom, espero que o meu recado tenha sido dado,
A atuação hoje no segundo tempo pífia, né? No primeiro tempo foi até bom, mas no segundo tempo muito abaixo. E a indignação do Ricardo Oliveira ao final do jogo é a indignação do torcedor e é a indignação que o time tem que ter, que o elenco tem que ter. Foi tudo ruim hoje e a gente tem que reverter isso. Começa já no próximo final de semana contra o RT. É isso aí, massa atleticana. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima!